dinâmica da poda é importante porque cria um fluxo de energia na planta e permite uma maior concentração dessa energia e, por sua vez, disponibilizar para tudo o que é vida no solo, através da poda e através da deposição desses materiais no solo. Pode-se estilhar ou pode-se colocar diretamente no solo, como chop and drop. Iniciou tudo por uma necessidade. Não é? O modelo que eu outrora utilizava era um modelo que não fazia sentido para esta região, em primeiro lugar. Não fazia sentido de todo para processos regenerativos. Então, uma vez que a necessidade se encontra, não é? E nós, enquanto agricultores, eu enquanto agricultor, senti essa necessidade de mudar. Então, o que aconteceu foi que eu deparei-me com estes modelos agrícolas, mesmo inicialmente com algumas reticências, porque não julgava efetivamente que era um modelo que não se daria no Mediterrâneo. E mais tarde tive a felicidade de conhecer algumas pessoas que o praticavam, já noutros contextos, obviamente, como o Filipe do Life in Syntropy. O Filipe Paisini foi um dos grandes meus mentores, que me ajudou imenso a perceber como é que estas dinâmicas de trabalhar com processos produtivos, mas mais do que tudo com processos de vida, com a dinâmica do que é o fluxo sintrópico, e permitiu-me um melhor entendimento ajustando ao nosso contexto. Tem que mudar porque se continuarmos a fazer o mesmo, se calhar daqui a 200 anos não temos agricultura no sul de Portugal, não é? Porque não é? O deserto vem caminhando para cima, vem caminhando para norte e temos condições edafoclimáticas complicadas, nomeadamente no sul de Portugal e no sul do Mediterrâneo. E se não testarmos e não fizermos uma nova abordagem agrícola, não temos essa capacidade de resiliência para nos adaptar a esta mudança. Sim, as produções são diversas, porque nós trabalhamos com diversos produtos, portanto, ou seja, que quando não se trabalha com sistemas monoculturais, obtém-se um maior rendimento por metro quadrado ou por hectare, não é? Porque está-se sempre a colher qualquer coisa que foi incluída no sistema logo inicialmente. Os maiores desafios, os meus e eu acho que de todos os agricultores que trabalham com estes modelos, é a eficiência desses sistemas e a mecanização dos mesmos. Acho que tem que haver um maior entendimento sobre o que são estas dinâmicas culturais e estas abordagens novas, ou estas novas abordagens agrícolas. E tem que se trazer um pouco a ciência também, porque tem um papel fundamental nestas dinâmicas e isso deve ficar do lado da ciência e não do lado do agricultor. Essa pesquisa, esse conhecimento de saber porque é que as coisas funcionam, o que é que funciona melhor, o que é que funciona pior. Uma das maiores motivações é trabalhar com processos comunitários, não é? Processos que envolvem não só nós enquanto agricultores, mas também todos os colaboradores, mas também a comunidade local e todas as instituições que se relacionam com este projeto. A mudança de práticas agrícolas trouxe pessoas e trouxe energia e trouxe este fluxo de ideias, não é? E é um sentido de pertença, não é? De pertencer a um grupo de pessoas que têm a mesma visão.